Olá pessoal, estaremos falando sobre esse mesmo assunto, Cristo em vós. Esse é o plano sublime do plano de Deus, Deus que é Espírito. Então, aonde estiver um humano, uma pessoa conectado a Deus, Deus que é Espírito, o resultado é milagres, os mesmos sinais, as mesmas coisas que Jesus fez, ele fez e ele disse. Vocês estão vendo esses milagres? Aí você pode lembrar de todos os milagres: o surdo que ouve, o cego que vê, os mortos ressuscitados, o mar reunindo os peixes para Pedro pegar, a multiplicação dos pães. Então, é o Criador bem ali, é o Todo-Poderoso bem ali, aonde tem um humano que está em conexão com ele, Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. E o fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Então veja, o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, temperança. Então, isso é natural quando se está em Deus, por quê? Porque ali é Deus que já implantou a natureza dele no ser humano. Pedro disse que Deus nos chamou para sermos participantes da sua glória, da sua virtude e da sua natureza. Pelas promessas, Deus nos deu a natureza divina. Então, uma pessoa que está conectado em Cristo, o fruto do Espírito é natural, não é o esforço dele. Nesse exato momento que eu estou conversando com vocês, o meu coração está bombando o meu sangue pelos canais e caminhos de veias tão pequeno. A energia que me mantém vivo está circulando todo o meu corpo, todos os meus órgãos estão funcionando e eu não estou fazendo esforço nenhum para isso. Não é minha consciência, não é minha inteligência. Então, o mesmo princípio se aplica aqui. Quando nós estamos em Deus, o fruto é natural, como um pé de manga. O resultado de uma semente de manga no solo sempre será manga. Ela não sabe da outra coisa. Então, quando uma pessoa está em Cristo, é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus disse: as obras que vocês estão vendo não sou eu, é o Pai que está em mim. E as obras que eu estou fazendo, vocês poderão fazer também. Então, o mesmo Espírito. Então, eu quero acrescentar nesse vídeo duas questões importantíssimas. Uma questão importantíssima é que a maioria das pessoas acham que a salvação é só assim, só depende, já está feita por Deus. O plano da salvação já está feito por Deus. Mas ela é concluída a partir de nós, a partir de nós ouvirmos e crermos no Espírito e fazermos a nossa parte. Veja, será que quando alguém ouviu o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa? Que promessa? Todas as promessas, e dentre elas a promessa da salvação. Agora, poderá alguém crer se ninguém pregar? Não pode. Então, aquele que está bem ali pregando, sendo ele o representante de Cristo, então Cristo está bem ali nele. A condição para Cristo estar bem ali nele é que ele esteja nesse vínculo, nessa conexão. Então aquele que acabou de ouvir que foi salvo não conhece nada de Deus, mas foi salvo porque ouviu a verdade do reino, essa verdade aqui, e creu naquele homem que pregou. Por isso Jesus disse: eu sou a porta, ninguém chega ao Pai senão por mim. O que Jesus foi é o que hoje nós seremos também. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora, aquela pessoa que está pregando, Deus está bem ali nele e ele pode reconciliar aquela pessoa. Então, aquela pessoa que foi salva, com o tempo, ela passará pelo processo e agora ela será um salvador. E a condição é que ela continue no elo, observe, no elo com aquela pessoa que foi à porta, e esteja conectado à verdade. Essa questão do elo aqui, você não encontra um versículo dizendo com todas as letras
o que eu vou falar para você, mas você, ao entender os fundamentos, os princípios da Bíblia, você não tem outro jeito, você chegará a essa conclusão. Efésios fala o seguinte, que ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, Gálatas, ou seja, Efésios 4 e 11. E a partir desses que são os ministérios, são 5 ministérios, o propósito é alcançar o mundo e tornar as pessoas, fazer as pessoas crescerem para alcançar a estatura perfeita de Cristo. Aí lá diz, e assim todas as juntas e ligaduras estejam conectados, e essas juntas e ligaduras, estando conectadas no elo humano, no elo físico e na verdade. A verdade é a corrente que passa a vida. Essa verdade é Deus. Deus é Espírito, aí é Deus. Você tem certeza que se porventura um fio descascado estiver conectado a uma energia, pode estar a 1000 quilômetros, 10.000 quilômetros, não faz diferença. Aonde alguém tocar naquele fio descascado, ele vai pegar energia, vai ser eletrocutado. Pois é, essa ideia já está construída. Em o nome do Senhor Jesus, Deus estava em Cristo. Olha o primeiro elo de Deus aqui. Deus Pai e Deus Filho, Cristo. E agora, Cristo precisava formar discípulo. Ele formou e ele disse, agora é a vez de vocês, ide por todo mundo formar discípulos de todas as nações. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então vamos lá. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus, o Pai, a força da vida. Jesus era agora o elo de Deus bem ali humanizado. E ele disse agora, vocês ao chegar em mim é o mesmo que chegar no Pai, porque vê o Pai e vê a mim, eu e o Pai somos um. Veja. E agora você encontra ali em João capítulo 15, a partir do verso 8 em diante, onde ele diz, olha, nisto é glorificado o Pai que está no céu, que vocês vão e se desfrutam. Então, ali Jesus já estava fazendo a terceira juntas, a terceira camada, o terceiro elo. Pai, ele o segundo, Filho, e agora o terceiro elo para a continuação se dá, para que a corrente que era Deus passasse. Agora ali é o primeiro elo. Por isso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Então Jesus ali era o primeiro elo humano. Agora Jesus ao falar, ao declarar, ao pregar para o outro. Então como Jesus estava em Deus, então se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver ligado em mim, falará os que quiser pedir, tudo o que disser, tudo o que pedir. Então veja, agora Jesus, ao falar para eles creram, Jesus agora estendeu o elo, deu para eles o que Deus deu, Jesus deu para o discípulo o que Deus deu para ele, Jesus. Você vê isso também na oração de João 17. Pai, a glória que tu me deste eu dei a eles. Está aqui, meu Pai, aqueles que ouviram e creram. E agora, Pai, do jeito que o Senhor está em mim, esteja neles também. Aonde ele estiver, eu esteja também nesse elo, nessa conexão. Você vê isso também? Abraão, Isaac e Jacó. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse, olha, a igreja não é indivíduos. A partir de 2, quando 2 de vós. Então, Jesus enviou de 2 em 2. O que ligar na terra é ligar no céu de 2 em 2. Olha assim, esses 2 estão abertos para que a palavra dele seja santa. Se a minha palavra estiver em vós. Agora, a próxima pessoa que ouvir e crer está ligado a ele, que está ligado a Deus. E aquela pessoa que agora ouviu e creu, que foi santificada, vós foste limpo pela palavra. Jesus disse em João 15, eu sou a árvore verdadeira, vocês são meus galhos, vocês estão ligados em mim, que estão ligados em Deus. Se você estiver ligado em Deus, se você estiver ligado em mim, vocês estão ligados em Deus, e por isso vocês dão fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se você desligar de mim, é o mesmo que desligar do Pai, assim como um galho, ao ser desligado de uma árvore,
O mesmo princípio é para o corpo. Nós sabemos que se desconectar um membro do corpo, o membro morre. E dependendo qual seja o membro, afeta até todo o corpo. Essa analogia que Paulo escrevendo em Coríntios. Então vamos lá. Então, essa igreja, essa parte humana, ela é construída por nós. É a nossa arca da salvação. Foi Noé que construiu. Deus, a parte, o plano da salvação foi elaborado por Deus. Mas ela é concluída por nós, nesse elo. Igreja não é um indivíduo. Igreja são grupo de pessoas. Mas também igreja não é um grupo de pessoas individual. Veja, você vê ali em Coríntios 11, saiba todo homem que Cristo é o cabeça da igreja, que é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Veja o elo. Deus está lá na esposa a partir do elo da submissão que a esposa tem para com o marido, da submissão e do elo que o marido tem para com Deus, da submissão e do elo que Jesus tem com Deus. E agora, cada um dos que estão lá na ponta, Deus está bem ali. Quando uma pessoa está em Deus, os mesmos milagres acontecem. E é isso que tem que acontecer. O governo estar ali. Esse ser, essa igreja que é poderosa, estar acima de todos os inimigos, de todos os nomes que se nomeiam. E Cristo é o cabeça da igreja. Quando você está em Cristo, você não é outro. Você é um com Ele. Nunca se viu uma pessoa com o braço é João, a perna é Maria, as orelhas São Antônio. Não, todos compõem uma pessoa. Nunca se viu uma árvore também. Uma parte é jaca, outra parte é manga, goiaba. Não. Assim, quando nós estamos em Cristo nesse elo, nós somos o Cristo. Nós somos o Filho, nós somos o Verbo encarnado, nós estamos no elo. Igreja, ela segue os mesmos padrões, ou os mesmos princípios, são as mesmas regras para um casamento. Veja, dois solteiros, para que eles formem um casal que digno de honra é o casamento, a condição é que o homem deixe para trás a sua vida de solteiro, porque agora ele vai ter um compromisso com a esposa. E que a esposa deixe para trás a sua vida de solteira. E a partir daqueles dois que vão ser um casal, vai se gerar o terceiro, que vai se gerar mais. Veja, é o mesmo princípio. Um homem que está desligado de Deus, está desligado da verdade do reino, ele não forma filhos para Deus. Mas o homem que está ligado em Deus, ele se torna igreja, ele só pode ligar a terceira com esse elo contínuo. Qual é o inimigo da igreja hoje? É que as pessoas vivem com o espírito do mundo, vivem no seu individual, vivem no seu egoísmo, achando que ele só depende de Deus. Ele não tem elo, ele não tem um vínculo de responsabilidade com o seu próximo. Ele não tem um vínculo de obediência com suas autoridades. Eles vão para onde quer, chegam a hora que quer, não dão satisfação nenhuma. Porque, segundo o espírito do mundo, isso é sinônimo de opressão. Não, a igreja, não, o propósito da igreja é trazer vida. Então, o mundo prega essa ideia que o simples fato, a virtude mais nobre da obediência, da submissão, não a submissão de humilhação, não, é para o vínculo. Isso é lindo, é maravilhoso. Na igreja segue os mesmos padrões de um casamento. Pedro falou no tocante ao vínculo do marido e da mulher, que se fosse quebrado, era o mesmo quebrar com Deus, é o mesmo princípio que se aplica na igreja. Membros, obedeçam vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma. Todas as pessoas que desacatam, desrespeitam, desconsideram as autoridades, está lá em Romanos 13,
desrespeita não ao homem, não à autoridade, mas a Deus, resiste à autoridade. Então, igreja é isso. Então, bem aí aonde um representante está, Deus está, com sua glória, com seu poder. Aí é só se desenvolver. Eu posso, você pode, nós podemos todas as coisas, todas as coisas que está na Bíblia que Jesus fez, porque agora é nossa vez. Nós somos o filho vivo do mesmo Deus, que Jesus, nesse alinhamento, foi o nosso irmão mais velho. Nós somos da espécie de Jesus. Esse é o plano. Paulo disse, olha, esse é o plano maior que esteve oculto. Qual é? Cristo em vós. Se você gostaria de saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.